Olá a todos, vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Física 3. Hoje vamos falar sobre o capítulo 23 do livro do Tipler, sobre potencial elétrico. Essa aqui é uma figura representativa, né, bem famosa, né, que ilustra bem essa questão do conceito de, o resultado, né, de aplicação de um potencial elétrico numa superfície, né? Nesse caso aqui, uma criança encostando num acelerador Van de Graaff e os seus cabelos aqui completamente levantados, né? Esse é um experimento que eu particularmente gosto de fazer, dá para fazer lá na aula teórica, né? Então, todo semestre eu costumo levar o acelerador Van de Graaff e fazer esse experimento em sala de aula, né? Bem ilustrativo e bem divertido também. Porém, é perigoso, como eu vou explicar mais à frente. Bom, o conceito de energia potencial elétrica, ele está muito relacionado, ou melhor dizendo, a gente pode fazer uma analogia muito interessante do conceito de energia potencial elétrica com o potencial gravitacional, certo? Veja, quando a gente tem um objeto, por exemplo, submetido, né, à gravidade, ao campo gravitacional, a gente tem que a variação de energia potencial desse objeto num determinado ponto do espaço nada mais é que menos o trabalho, né? Que na verdade é menos a integral de mg dl, né? Então, onde dl é o caminho, né? Ao longo do qual esse objeto vai percorrer, né? Contra ou a favor do campo gravitacional, tá certo? Em geral, para um objeto suspenso, né? Isso acaba resultando que a variação de energia potencial é menos a massa, a gravidade, a altura, ok? Então veja que no caso do campo elétrico, como o campo elétrico também era uma força, na verdade a força elétrica é conservativa, né? Ou seja, tudo depende, não depende do caminho, mas sim da distância, ok? Então, assim como a gravidade, né? Não importa, o que realmente importa para você ter uma variação de energia potencial, não é por onde foi que você levou um objeto ao outro, mas sim a diferença de altura. Então, no caso aqui do campo elétrico, é algo parecido, né? Também é uma força conservativa, ou seja, o que importa na verdade, é a distância em relação ao eixo que liga duas cargas elétricas, tá certo? Não importa se para ir de um ponto A a um ponto B você foi por um caminho aleatório, o que importa realmente é esse trabalho realizado nessa distância entre as duas cargas, tá certo? Por isso que a gente diz que é uma força conservativa, tá bom? Assim como a gravidade. Então, no caso aqui da força elétrica, essa variação de energia potencial, nesse caso elétrica, é menos o trabalho, que na verdade é menos a integral da força elétrica escalar dl. Só que a gente tem que lembrar que força elétrica é carga vezes o campo elétrico. Então, a gente substitui aqui a força pela carga e o campo elétrico, escalar dl. Então veja que nós temos produto escalar aqui também, né, pessoal? Indicando que a energia não é um vetor, mas sim um escalar. Ok? Bom, aqui novamente então, a gente pode, fazendo as substituições, né? A gente pode ver que então a variação de energia potencial é menos que E escalar dl. Portanto, a gente pode fazer uma espécie de normalização da energia potencial elétrica por unidade de carga.
E essa normalização da energia elétrica em função da carga nada mais é do que a variação, ou melhor dizendo, a diferença de energia elétrica ou diferença de potencial elétrico. Essa grandeza aqui é o que a gente mede com os voltímetros, né, pessoal? Com esses equipamentos que geralmente são encontrados aí na faixa de até menos que R$100, né? Você consegue medir essa quantidade, essa grandeza, tá certo? Então veja que a diferença de potencial elétrico nada mais é do que a integral de menos E escalar dl quando você arrasta ou quando você leva uma carga de um ponto A a um ponto B num determinado campo elétrico. Então veja, assim como a gravidade a gente tinha que quanto mais próximo do solo menor é a energia potencial, ou mais afastado maior a capacidade de ganhar energia cinética, aqui com as cargas elétricas é algo similar. Se você tem duas cargas muito distantes uma das outras, é normal pensar que a energia potencial que pode unir essas duas cargas, caso elas sejam diferentes em carga, né, uma positiva e uma negativa, se elas forem muito afastadas, essa energia potencial elétrica é muito pequena. Agora, se elas estiverem muito próximas, essa energia acumulada, ou melhor dizendo, a energia que você tem que fazer para afastar uma carga da outra, essa energia é maior. Assim como, se as cargas tiverem mesmo sinal, ou seja, se elas forem ambas positivas ou ambas negativas, ao tentar aproximar, você vai para energias repulsivas muito altas, muito grandes. E à medida que essas cargas se afastam, você precisa fazer pouca energia para tentar fazer com que elas se unam novamente. Tá ok? Então esse é o conceito de energia elétrica. É a energia que você precisa exercer sobre uma carga para afastar ou aproximar ela de uma outra carga ou de uma distribuição de cargas. Tá certo? Ou no campo elétrico de uma carga vizinha. Tá ok? Porque veja que aqui o campo elétrico é fundamental. Certo? E quem realiza trabalho no sistema elétrico é o campo elétrico, tá certo? Como a gente viu, campo elétrico vezes a carga resulta numa força elétrica, tá bom? Então, quem realiza trabalho é o campo elétrico, ok? Bom, então, em geral, quando uma carga está muito longe uma das outras, ou quando as cargas estão longe, né, umas das outras, a gente diz que a energia nesse ponto é muito pequena. A gente pode dizer que ela é praticamente zero quando essas cargas estão muito afastadas. Tá ok? E essa energia aumenta à medida que você aproxima uma carga da outra. Ok? Aqui novamente, né? Lembrando que existe uma força, tá certo? E então a gente tem que, para aproximar ou afastar, a gente tem que realizar trabalho contra o campo elétrico, tá bom? E aqui aquela questão que eu acabei de falar, de que quando as cargas estão infinitamente afastadas, a energia potencial elétrica tende a zero.